Shalom, pessoal, bom dia, né? Com um friozinho aqui, vamos para mais um vídeo, né? Não esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo aí para que nós possamos alcançar mais pessoas. Olha só, essa é a sequência número 3 dessa série que eu tenho gravado, né? Como foi nos dias de Noé, ok? Então, para você entender, né, a sequência daquilo que o Senhor Jesus nos fala em Mateus 24, hoje eu vou usar o texto de Apocalipse capítulo 6. Por quê? Porque os textos se complementam, eles se comunicam, assim como se comunica com o texto de Daniel. Na realidade, toda a profecia de Daniel lá, começando a partir do capítulo 5 em diante, até o final, Daniel fala sobre essa questão da profecia escatológica. Então, o que você precisa entender a priori agora? Bom, que o Mateus 24, do versículo 1 até lá até o versículo 14, né, depois começa o versículo 15 em diante, que é outra parte, fala sobre o princípio das dores. Então, o que são o princípio das dores? Em paralelo com Mateus 24, o princípio das dores é Apocalipse capítulo 6. São o que a gente chama, né, de os 4 cavaleiros do Apocalipse, os 4 primeiros selos. É quando o Senhor começa a abrir os selos, ok? E começa a revelar os acontecimentos. Então, esses selos, esses 5 primeiros selos, na realidade, não são os 4, mas os 5 primeiros selos, estão dentro de Mateus 24, versículo 1 a 15. Fala sobre a questão da perseguição. Óbvio que lá na frente ele dá mais uma reforçada nisso, mas até lá ele está falando sobre tudo. Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes. As guerras que existem, pestes, são chamadas hoje em dia de guerras biológicas, né? Nós supostamente estamos vivendo algo assim. Então, olha só. O princípio das dores são os 4 primeiros selos, os 4 cavaleiros, ok? Eu não vou falar sobre isso, eu tenho um vídeo gravado sobre isso. Eu quero só dar uma sequência de como foi no dia de Noé, o que vai acontecer no tempo que precede o retorno de Jesus, tá? Então tem um tempo que precede o retorno do Messias. O que acontece? Que você precisa entender. Os 5 primeiros selos se encaixam com o começo de Mateus 24, tá? Que são o princípio das dores, ou seja, quando algo está para acontecer. Versículo 15 em diante, ele começa a relatar outras coisas, ele fala sobre a abominação da desolação, ele fala depois também lá perto do versículo 30, 32, sobre a figueira, o sinal da figueira, que também, eu gravei um vídeo aqui, é o vídeo 2, e ele está incluso aqui em Apocalipse capítulo 6. Quando eu falei que a figueira não é um símbolo de Israel, que não é algo ligado a Israel, mas é algo ligado ao mundo inteiro, aquilo que o Senhor Jesus vai fazer precedendo, aponta para o retorno do Messias, Apocalipse capítulo 6 respalda exatamente sobre isso, porque ele repete aqui a figueira, tá? E é exatamente sobre isso que eu quero tratar. Você vai ver alguns vídeos aqui demonstrativos, né? Até pus aqui algumas figurinhas para não ter direito autoral, para não bloquear o vídeo. Olha só, presta bem atenção no que eu vou dizer. Os 5 primeiros selos são o princípio das dores, né? Que, na minha humilde opinião, o cavalo branco é a peste, tá? E eu já expliquei num vídeo aqui por que eu sei, por que eu conjecturo isso, é a peste. Depois vem os outros cavalos, que seria a fome, crise financeira, né? A guerra, cavalo vermelho, cavalo preto, e o último cavalo, que é o pardo, um esverdeado, meio pardo, que seria a cor correta, é a morte. Seriam esses 4. Esses 4 maus juízes, eu tenho um vídeo gravado sobre esses 4 maus juízes aqui, que ele também é retratado lá em Ezequiel, tá? Ezequiel fala desses 4 maus juízos. Jeremias. Então, para que você entenda o que eu estou dizendo, assista o vídeo. Eu vou tentar deixar aqui o link na descrição. Que os profetas falaram isso. E Jesus falou como os profetas falaram. Então, eles já profetizaram isso nesses 4 maus juízes, que serão os 4 primeiros selos. Tá? Se encaixa biblicamente com os profetas, como o Senhor Jesus falou: observai o que os profetas falaram, tá? Quais profetas? Todos eles, os profetas maiores e os menores, né? Jeremias, Isaías, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, que são todos os que você já sabe. Bom, agora presta atenção. No 5º selo fala do que? Da perseguição. Aí o 5º selo fala da perseguição, que Jesus retrata essa perseguição também em Mateus 24, né? Que viram muitos em meu nome, falando que eu sou o Cristo, tentando dar solução, trazendo solução para a humanidade. Só que essa perseguição, ela é num sentido mais... eu vou gravar um vídeo só sobre essa questão da perseguição, do que eu penso sobre
como seria essa perseguição, por que ele está falando ali sobre essa perseguição entre levantar pai e mãe levantar família contra família. Você tem que prestar atenção nisso. A perseguição não é só a nível, vamos dizer assim, global, um anticristo, não. Ela vai ser localizada em vários lugares, tá? Bom, o quinto selo é o clamor do sangue dos santos, tá? O quinto selo, tudo isso é princípio das dores, tudo isso, tá? Princípio das dores. Quando você fala, então, de abominação da desolação, que eu gravei o vídeo sobre isso, então você se refere, então, à parábola da figueira. E eu vou ler aqui, né, o sexto selo e os eventos que vão se prosseguir com esse sexto selo. O sexto selo é o início da abominação da desolação, ou, né, os cientistas aí falam, a inversão do campo magnético da Terra, e Jesus fala, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Por quê? Porque já houve relatos, né, de inversões do campo magnético, vamos dizer assim, localizadas em alguns lugares da Terra, né, ou, vamos dizer assim, alinhamentos, que são duas teorias, o alinhamento magnético e a inversão magnética, vamos dizer assim. Mas já houve relatos disso, né, e os pagãos deixaram isso. Inclusive aqui perto de mim tem algo pagão da época de Noé, datado da época de Noé, tá? Mais de 5.000 anos, que é as pedras de Stonehenge. Aqui é 30 e poucos quilômetros de onde eu estou. Eu vou gravar sobre isso, falando só sobre essas pedras. Elas são mais de 5.000 anos, ou seja, essas pedras aqui são contemporâneas do tempo de Noé. Só para você ter uma noção, elas são alinhadas perfeitamente com o solstício de inverno e com o solstício de verão. O solstício de inverno acontece agora, dia 21 de dezembro. O solstício de inverno, todo mundo sabe, né, que os dias são mais curtos e as noites são mais longas e o tempo é frio. Então, quando Jesus fala, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, porque é um tempo difícil. Principalmente quando você está aqui no hemisfério norte, você percebe isso. É um tempo chuvoso, é um tempo frio, é um tempo dificultoso. Não só isso, são dias tenebrosos, que são dias curtos e noites longas. Aqui o sol se põe às 4 da tarde, já está escuro, e nasce só depois das 8 da manhã. Então é muito período de escuridão, tá? E esse período de escuridão vai ficar maior com a ocasião dessa inversão. Então, isso tudo você tem que entender o que Jesus estava falando. Então, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sabá. Eu já falei, por que o sabá? Porque já houve relatos também, eu vou gravar um vídeo sobre isso, dos povos isolados da Terra, né? Uma pesquisa foi feita na Universidade da Califórnia durante 25 anos, e eu tenho essa pesquisa em inglês traduzida aqui para o português, eu vou gravar um vídeo sobre ela. E ela fala exatamente isso, né? Os relatos desses povos indígenas isolados sobre esses acontecimentos globais, vamos dizer assim, né? No mundo. E um dos relatos é no período do verão, ou seja, no solstício de primavera, vamos dizer assim, que dá mais ou menos na época da Páscoa, ok? Duas datas que eles guardaram bem. A Páscoa ela é celebrada no mundo inteiro, né, através da Igreja Católica, que, né, disseminou isso. Ela é celebrada no mundo inteiro e é bem nesse período do solstício do verão para a primavera, tá? Aliás, exatamente, aqui no hemisfério norte, tá? Eu digo aqui, por quê? Porque Jesus estava em Jerusalém, que é na mesma faixa de latitude aqui, que passa aqui no hemisfério norte, tá? Pra você entender. Então, possível data que acontece, ou seja, inverno, solstício de inverno, mais ou menos por volta do dia 21 de dezembro, e o solstício de primavera, que tanto no paganismo quanto no catolicismo são guardadas essas datas. Então Jesus relatou exatamente por que volta a acontecer, mais ou menos, esse evento, ou em um ou em outra, ok? Não estou dando data, estou dando um período do ano que supostamente possa acontecer. Então, segue comigo o raciocínio aí. Sexto selo. Então vamos lá, o que vai acontecer no sexto selo? Vi quando ele abriu o sexto selo, então aconteceu um grande terremoto, ok? Então o primeiro evento, quando vai começar a abominação da desolação, seria um Big One, um grande terremoto. Esse é o primeiro evento, o grande terremoto. Esse grande terremoto, ou Big One, mais ou menos, eu vou deixar aqui ao lado para você ter uma noção do que eu estou dizendo, o que se passa no filme 2012, se não me engano. Acho que é isso mesmo. Então eu peguei um trechinho
para você entender o que eu estou dizendo. Então, o primeiro evento da abominação da desolação relatado biblicamente é Big One, um terremoto a nível mundial. Esse é o primeiro evento, tá? Então vamos para o vídeo aqui. Então, pessoal, vocês viram aqui ao lado, então, mais ou menos como é um grande terremoto. Nesse filme, por exemplo, ele relata um terremoto a nível mundial, obviamente acompanhado por tsunami, você vê logo no final, claro. Esse é o primeiro evento, ok? E os outros eventos, como é que vai acontecer? Amanhã eu vou trazer outros vídeos aqui falando sobre como vai ser a sequência desses eventos, tá? Então começa a abominação da desolação, que o Senhor Jesus trata, é toda uma cadeia de eventos que vai acontecer culminando com a volta do Senhor Jesus, tá? Por isso que ele fala da parábola da figueira. E eu li aqui o texto. Estava lendo o texto de Apocalipse capítulo 6, né? Olha só, e as estrelas do firmamento, versículo 13, cairão sobre a terra como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. Então, de novo aqui citando os figos ou a figueira. Por isso que a figueira ela é um símbolo do evento, tá? A abominação da desolação, não de Israel. Então, quando nós vimos todos esses eventos acontecer, sabemos que o Senhor está às portas, tá? Então, é isso que ele fala. Não é o princípio das dores, não é o fim, ele trata bem disso. Os 5 selos não são o fim, é o princípio das dores. Depois, quando ele abre o 6º selo, que desata toda essa cadeia de eventos, tá? E eu vou falar dela mais amanhã, com outros vídeos exemplificativos, tá bem? Para você entender. Então, primeiro evento, o Big One, o grande terremoto. Amém? Shalom, fique na paz, que o Senhor nos guarde.